Olá, pessoal! Chegou o momento de vermos na prática tudo que nós aprendemos até agora. Vamos lá? Primeiro passo, vamos recapitular as principais etapas que nos fazem chegar ao preço do imóvel avaliando. Retomamos ali que o primeiro deles é a solicitação da documentação ao proprietário do imóvel. Tudo que o proprietário ou o solicitante do laudo de avaliação tiver em mãos, ou seja, todos os documentos que ele puder disponibilizar para vocês, será bastante interessante e útil para nos amparar na confecção do laudo. Vejamos lá, por exemplo, a matrícula atualizada do imóvel ou a certidão de registro do imóvel é o primeiro documento e imprescindível para conseguirmos avançar no nosso trabalho. Entretanto, existem outros documentos que podem também ser úteis nesse desenvolvimento, como, por exemplo, o fornecimento pelo solicitante do IPTU ou ITR do imóvel, conforme o caso. Se estivermos falando, claro, que de imóvel urbano, nós teremos o IPTU. Em se tratando de imóvel rural, nós teremos o quê? O ITR, o Imposto Territorial Rural. Além disso, a escritura, eventuais plantas, né, que hajam ali sobre o imóvel, o habite-se, enfim, todo e qualquer documento que o solicitante tiver e puder disponibilizar será bastante interessante para nos amparar na confecção do nosso laudo. Segundo passo, realizar a vistoria no local, ou seja, vocês foram ali, fotografaram, registraram todas as percepções que tiveram sobre o imóvel. E aí, não se esqueçam de descrever muito bem as características também da região. Não basta apenas tratarmos das características do imóvel. Vejam que também impactará na verificação do preço do nosso imóvel avaliando as características, as benfeitorias, as valorizações que houverem no entorno daquele imóvel. Então, não se esqueçam de acessar esses documentos. Além disso, precisaremos agora pesquisar 3 imóveis referenciais. Se vocês quiserem ir além desses 3, não há problema nenhum, mas minimamente se baseiem em 3 imóveis referenciais, porque assim atendemos o que a legislação nos pede. 3 imóveis referenciais. Onde que vocês buscarão esses imóveis? Ora, pode ser em anúncios em sites especializados em negociações de imóveis pela internet, em imobiliárias locais ou em caminhadas de vocês até esse local, né, sob a forma ali de diligências pessoais. Então, né, façam ali o entorno do imóvel, busquem naquela região, naquele bairro, se existem imóveis com placas e busquem mais informações sobre esses imóveis. Esses imóveis nos servirão como parâmetro para conseguirmos precificar o nosso imóvel, o imóvel objeto de avaliação. Não se esqueçam de anotarem onde vocês buscaram a fonte da informação desse preço do imóvel que vocês utilizarão como imóvel referencial. Por exemplo, se o imóvel referencial vocês buscaram em anúncio na internet, não se esqueçam de colocar essa observação. Qual foi a fonte? Qual foi o site onde vocês localizaram aquele primeiro imóvel referencial? Também, importante anotarem se o imóvel trata-se de um anúncio ainda vigente ou de um anúncio de um imóvel já vendido, porque nós veremos que essa informação também será muito importante para uma tomada de decisão na hora que estivermos fazendo os nossos cálculos. Se também tratando-se, né, de imobiliários locais ou diligências pessoais, façam essas anotações. Qual foi a imobiliária que vocês buscaram? E desses imóveis, né, esses imóveis referenciais que vocês buscarem, vocês precisarão saber minimamente o preço de cada um desses imóveis, então do valor anunciado ou do valor no qual a venda foi realizada, né? Precisarão também saber a metragem exata desse imóvel e mais ou menos ali o tempo de vida desse imóvel, né? E aí nós já vimos nas nossas aulas como que vocês chegam a esse dado tão importante. Agora sim, o nosso quarto e último passo, que é o que nós aprofundaremos aqui nessa aula bônus, diz respeito à adequação e à homogeneização de valores em 2 etapas. Então, vamos refazer esse passo a passo agora, fazendo os cálculos para ficar bem claro para vocês como que vocês farão essa conta e aplicarão as fórmulas. Esse último passo, adequação e homogeneização de valores, como nós dissemos, ela é dividida em 2 momentos.
Primeiro momento desse passo a passo é ajustar o valor dos imóveis referenciais aplicando o fator redutor de 5% sobre o preço anunciado de cada imóvel. Lembra que vocês buscaram imóveis referenciais e nós comentamos que precisamos ali de pelo menos 3 imóveis referenciais? Cada um desses imóveis terá um preço anunciado, que vocês anotaram. Entretanto, é uma regra, uma praxe de mercado que esses preços sejam superestimados pelo vendedor, né? Eles vão ali, eles são anunciados em pelo menos 5%, né? Conforme a BNT 14.653-2 nos explica. Normalmente, esses imóveis, eles apresentam no anúncio 5% a mais do valor que realmente o mercado imobiliário pagaria por aquele bem, né? Compraria aquele imóvel ou avaliaria aquele imóvel. Portanto, em cada um desses imóveis referenciais, vocês deverão tirar 5% do preço. Se quiserem, né, temos aqui a fórmula lá, o valor de mercado é igual ao valor do anúncio, menos o valor anunciado vezes 5 sobre 100. Então, pega ali o valor do anúncio, multiplica por 5, depois faz ali a divisãozinha por 100 e aí tira o valor anunciado do resultado dessa conta que vocês fizeram ali, né, onde tem o denominador 100. Aí vocês terão o valor de mercado desse imóvel. Então, só repassando aqui. Cada um desses imóveis referenciais, se estiverem anunciados, eles terão que sofrer uma redução de 5% do valor do anúncio. Apenas e tão somente depois de aplicarem esse fator redutor de 5% é que nós consideraremos, para efeito do próximo passo, o valor desses imóveis referenciais. Uma observação aqui, gente, não se esqueçam que se o imóvel está anunciado, ele sofrerá esse fator de redução de 5%. Mas vejam que se for uma venda já realizada, então não há que se falar de valor superestimado. Se o mercado pagou por aquele imóvel, por exemplo, R$1 milhão, já foi efetivada essa transação. Então, nós consideraremos o valor da venda realizada, né? Então, só apenas para os imóveis que ainda estão no mercado, ainda estão anunciados, que nós colocaremos esse redutor, calcularemos esses 5% a menos sobre o valor do imóvel. Então, vamos lá. Próximo passo, e aqui é uma sugestão para vocês, claro que cada um desenvolverá a sua tabela, né, a sua forma ali de compilar as informações, mas aqui, por exemplo, nós colocamos ali, olha, imóvel referencial 1, 2, 3, nesse nosso exemplo nós temos ali o quarto imóvel, então vocês descrevam ali o endereço, a rua do imóvel e as principais informações, ó, a área do terreno ou a área do imóvel, né, a área que tem aquele imóvel, a tipologia. Qual foi a fonte da pesquisa? Então, lembre que eu falei para vocês, anotem do ladinho se foi imobiliária, se foi o site tal, coloca a fonte que vocês localizaram. Então, aqui, ó lá, vocês colocam. No nosso imóvel referencial 1 e 2, apenas nesse nosso exemplo, pode ser que não seja ali a realidade de vocês, nós vamos trabalhar com imóvel cuja venda já foi realizada. Se a venda já foi realizada e ela foi realizada no primeiro caso ali, do imóvel referencial 1, primeira linha, R$200 mil, e o segundo já foi realizado por R$300 mil, né, essa operação, vejam, quando vocês pulam ali, sem ser essa próxima coluna, mas sim na outra, onde está escrito fator redutor de negociação, vejam, nós não aplicamos os 5% para esse imóvel referencial 1 e 2, a primeira e a segunda linha, porque o mercado aceitou pagar por aquele imóvel os 200 ou os R$300 mil no caso do imóvel referencial 2, o que não temos certeza que acontecerá com os imóveis 3 e 4. Vejam lá na linha 3, R3 e R4. Nesses dois imóveis, nós estamos falando de imóveis anunciados ao mercado, imóveis que estão expostos ao mercado, sendo que o imóvel 3 está anunciado pelo preço de R$260 mil, e o imóvel 4 anunciado por R$900 mil. Então, nós não conseguimos, nesse momento do anúncio, ter certeza que o imóvel será comprado, vendido ali, comercializado por esse preço. Então, neste caso, aplicaremos, né, aquele redutor de 5% para termos uma estimativa mais real, mais próxima à realidade de negociação daquele imóvel. Além disso, nós vamos chegar agora na última coluna, que é o valor do metro quadrado.
Voltamos ali na nossa linha 1. Olha lá, o imóvel 1, ele tinha 200 metros quadrados. Se ele foi negociado por R$200 mil, ou seja, na última coluna, cada metro quadrado deste imóvel valeu R$1.000. Foi precificado, né, nessa faixa de R$1.000. Já o imóvel da linha 2 tinha, olha lá, 280 metros quadrados. O imóvel foi vendido por R$300 mil, e aí fazemos a divisão, R$300 mil dividido por 280 metros quadrados. Cada metro quadrado foi vendido pelo preço de R$1.071,43. E aí nós fazemos isso com todos os imóveis ali que estão sendo analisados na nossa, como parâmetro, né? Nessa avaliação como imóveis de referência. Então, olhamos agora para a última coluna, valor de mercado do metro quadrado. Primeiro imóvel, R$1.000. Segunda linha ali, segundo imóvel referencial R2, R$1.071,43. Imóvel 3, R$1.176,19. Imóvel referencial 4, R$53 mil, R$53.437,50. Ou seja, né, nós temos aí, de acordo com a metragem, de acordo com o valor que o imóvel foi negociado ou está em negociação, e aí aplicados para esses os 5% de redução, nós temos ali um valor médio de metro quadrado para esta região de R$14.171,28. Ou seja, nós somamos na última coluna os 4 metros quadrados, os 4 valores de metros quadrados dos 4 imóveis referenciais, e depois dessa soma, que resultou ali em 56 e alguma coisa, nós dividimos por 4. Ou seja, nós temos uma média de quanto vale o metro quadrado na região. Ou seja, quanto que o mercado imobiliário aceita, enxerga de valor no metro quadrado para aquela região. Então, já temos aqui um dado que utilizaremos daqui para frente, né, nos próximos passos, que é o valor homogeneizado do metro quadrado para aquela região. O valor já considerado com o decréscimo dos 5% para o metro quadrado naquela região. Vamos considerar ali os R$14.171,28. Vamos agora para o nosso próximo passo. Então, primeiro aplico o fator de redução para os imóveis anunciados. Não aplico o fator de redução para imóvel vendido, né? Venda realizada. Descobri o valor do metro quadrado. Vamos agora para o segundo passo, que é considerar, na verdade, equilibrar a idade dos imóveis. Claro que um imóvel mais novo não terá um metro quadrado exatamente no mesmo valor de um imóvel mais antigo. Nós precisamos ponderar essas informações, precisamos equilibrar essas informações. E com certeza, na busca de vocês, né, pelo imóvel referencial 1, 2, 3 e 4, vocês não acharão imóveis exatamente com a mesma idade. Então, nós precisaremos equilibrar essa situação, sempre considerando a diferença do imóvel avaliando para a idade dos imóveis referenciais. Vamos entender como funciona isso. Olha lá, imóveis referenciais mais novos que o imóvel avaliando serão depreciados. Então, se o imóvel avaliando tem 10 anos de construção e o imóvel referencial, o R1, por exemplo, ele tem 5 anos de construção, veja, ele é 5 anos mais novo que o imóvel avaliando. Então, ele será o quê? Depreciado. Já se o imóvel referencial for mais velho que o imóvel avaliando, imagina que o imóvel avaliando é um imóvel fresquinho ali, acabou de sair da planta. E vocês localizam alguns daqueles, né, 3 ou 4 imóveis referenciais já lançados, já com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de construção. Então, veja, o imóvel avaliando é mais novo que os imóveis referenciais. Nesse caso, eles serão valorizados. Então, não se esqueçam, o valor depreciado é para imóveis mais novos e o valor valorizado, né, ali é para imóveis mais velhos. E por que que a gente precisa descobrir isso? Porque dependendo da situação, nós utilizaremos a fórmula primeira ou a fórmula segunda. Vai depender do quê? Dos imóveis referenciais.
Pode ser que no seu imóvel referencial 1 você utilize veja, né, a necessidade de depreciar o valor. Às vezes o imóvel referencial 1 é mais novo que o imóvel avaliando, então vai usar a primeira fórmula ali para descobrir o valor depreciado. Mas pode ser que com relação ao imóvel 2 e 3, eles sejam o quê? Mais velhos que o imóvel avaliando. Daí nós usaremos a fórmula de baixo, né? Ali vai precisar valorizar. Se o imóvel for mais velho, aplica-se ali a fórmula do valor valorizado, né? Para valorizar o valor do imóvel referencial. Então, vamos lá, vamos ver agora uma fórmula, já sabemos quando usamos uma ou quando usaremos a outra fórmula. Vamos descobrir agora como nós montamos, como que nós acrescentamos as informações que constam nesta fórmula aí de vocês. Primeira delas, ó, o valor depreciado, então, será igual ao valor do imóvel. Que imóvel nós estamos falando aqui? Imóvel referencial. Vai fazer isso com o imóvel 1, com o imóvel 2, com o imóvel 3, se for usar ali o imóvel quarto, o quarto imóvel, vai colocar aqui onde está escrito o valor do imóvel, que nós já colocamos ali os 5% a menos, né? Se for anúncio, já fizemos o passo anterior aqui. Não se esqueçam, o valor do imóvel não é o valor do anúncio, é o valor do anúncio menos os 5% que já fizemos no passo anterior. Ah, é venda realizada? Aí sim, aí a gente só coloca aqui o valor da venda, não aplica de novo lá os 5%. Então, valor do imóvel menos, aí a gente vai resolver primeiro essa expressão. Valor do imóvel vezes o fator Ross-Heidick. Poxa, nós não temos ainda aqui o fator Ross-Heidick. Então, segura um pouquinho essa informação, que a gente vai ver no próximo passo, depois a gente volta aqui só para colocar o número, né, desse fator Ross-Heidick aqui que nós descobrimos. Sobre 100. Resolve essa expressãozinha, né? O resultado dessa expressão, pega o valor do imóvel, subtrai o resultado dessa expressão, terei ali o valor depreciado do imóvel. Fórmula de baixo. Ah, não é o caso de depreciar. Esse imóvel referencial aqui precisa ser valorizado porque ele é mais velho. Então, valoriza. Vamos lá. Valor do imóvel sobre, e aí a gente resolve a expressão. Mesma coisa. 100 menos o fator Ross-Heidick sobre 100. Segura o fator também, que a gente vai ver lá na tabelinha de Ross-Heidick como vocês chegam a esse fator e completarão depois aqui na expressão de vocês. Resolve, né? Tira ali o valor do imóvel de novo, menos os 5% se for anúncio, o valor da venda realizada se a venda já aconteceu, resolve essa expressão, terão ali o valor valorizado daquele imóvel, ok? E aí chegarão também, né, no valor do metro quadrado depois da depreciação ou da valorização. Vamos lá então, passo a passo agora, como que nós vamos descobrir, né, passo a passo para descobrirmos qual é o fator Ross-Heidick que nós vamos colocar ali nas nossas fórmulas. Primeira coisa, pessoal, vocês precisam encaixar aqui o imóvel de vocês nesse percentual de vida útil. Lembra que nós falamos que o imóvel pode ter 5 anos de construção, 10 anos de construção, 15 anos de construção, enfim. Mas esse número absoluto, 5, 10 ou 15, não é o número que nós vamos utilizar aqui para efeitos de cálculo. Isso porque existem tempos ali, expectativas de vida útil diferentes para cada um desses imóveis. Vejam vocês que se nós estivermos falando ali de um barraco, a vida útil dele ali, se ele for rústico, já são 5 anos. Então, se ele já tem 5 anos de construção e a expectativa ali de vida útil dele são 5 anos, ele já atingiu 100% da vida útil dele. Né? Então, veja, é isso que nós vamos ter que descobrir agora, qual que é esse percentual de utilização. Agora, se é um imóvel que tem ali, por exemplo, 50 anos de vida útil, vamos considerar ali um apartamento fino ou de luxo, olha lá, ele tem 50 anos de expectativa, que é o que nos informa essa tabela de vida útil. Ora, se ele já atingiu ali 5 anos de 50, vejam que o resultado ali, o percentual de uso de vida útil, o percentual de utilização de vida útil é bem diferente daquele, né, do nosso primeiro exemplo do barraco. Então,
como que nós descobrimos agora qual que é o percentual que o imóvel utilizou, considerando o tempo de vida útil máximo dele ali? Então, primeira coisa, vamos ver ali, ó, olha na tabelinha, vai depender se o imóvel é residencial, se o imóvel é comercial, se é banco, hotel, ou se trata, de repente, ali de um teatro. Além disso, nós vamos seguindo ali. Depois, olha o tipo, olha o padrão. Última coluna, a idade, né? A vida útil do imóvel. Previsão de até quanto tempo aquele imóvel normalmente subsistiria ali bem em função, né? Em bom estado de conservação. Olhei a linha ali a que o meu imóvel se refere. Vamos imaginar aqui que seja, deixa eu ver, um apartamento econômico simples ou médio. Então, um apartamento econômico simples ou médio, ele tem de expectativa de vida lá bem conservado de 60 anos. 60 anos. Então, como que eu vou descobrir? Ah, mas esse apartamento já tem 10 anos de vida e a expectativa dele é 60 anos. Como que eu descubro qual que é o percentual que ele já consumiu, então, da vida útil dele? Coloca ali na fórmula, ó lá. Idade percentual de vida do imóvel vai ser igual, ó lá, a idade do imóvel dividido pela vida útil vezes 100. No nosso exemplo, então, esse apartamento que já tem 10 anos de construção e tem expectativa de vida ali de 60 anos. É só vocês colocarem ali, idade do imóvel 10 sobre 60, que é a vida útil para esse tipo de imóvel que nós estamos analisando, vezes 100, vai descobrir a idade em percentual do imóvel. E é esta idade em percentual do imóvel que nós vamos utilizar lá na tabela. Não é a vida, né, o tempo de vida do imóvel, é o percentual de vida útil do imóvel. Então, nós temos que fazer esse segundo passo para todos os imóveis referenciais. Faz a continha ali. Olha, né, nesse anúncio aqui, o imóvel já tem 20 anos de construção. Trata-se, sei lá, de uma casa rústica. Lá, casa rústica tem 60 anos de vida. Faz a conta lá e descobre a idade em percentual do imóvel referencial 1. Daí eu repito esses passos para o imóvel referencial 2, repito esse passo também para o imóvel referencial 3. Daí eu terei a idade percentual de vida do imóvel referencial 1, 2 e 3, ok? Vamos ver como que a gente coloca isso num exemplo, também uma sugestão de tabela que cada um vai fazer ali a sua, né, como fica de melhor compreensão. Vamos lá. Ó, o imóvel referencial 1, ele tem 5 anos aqui no nosso exemplo de vida útil. Porém, não é esta informação que nós vamos usar. E sim, ó lá, o menos 8, né? É o 8 que nós vamos usar. Por quê? Porque nós vamos ver de 5 quanto que era considerando a vida útil daquele imóvel. Então, a gente precisa chegar direitinho na idade percentual de vida do imóvel. Então, não utilizaremos o 5 ali, nós utilizaremos o 8, tá bom? A linha ali que a gente vai olhar na tabela de Rosheidke é a linha 8 e não a linha 5. Vejam quanto muda, né? O nosso imóvel referencial 2, ele tinha 8 anos, por exemplo, de vida. Mas se nós olharmos a idade em percentual dele, são 12 anos. O imóvel 3 eram 20, idade percentual, ó lá, 30. Imóvel 4, idade 25, né? Porém, a idade percentual dele vai para 36. Então, não podemos mesmo utilizar a idade do imóvel, senão vai dar errado ali o nosso cálculo ao final. Não esqueçam, vamos ver a idade em percentual, ok? E aí tem a formulinha de novo recuperada para vocês retomarem. Então, ó lá. Temos aqui, de novo, a comparação entre a idade do imóvel e a idade em percentual, para vocês terem certeza, né, que os números realmente não batem, os números são bem diferentes. Além disso, pessoal, aqui nós temos ali uma observação que é interessante até vocês colocarem no modelo que vocês criarem, no modelo que vocês forem trabalhar de planilha, que diz respeito ao estado de conservação do imóvel. É outro dado que nós precisaremos saber para encontrar o fator Rosheidke ali na tabela. Esses imóveis aqui, olha, o primeiro, por exemplo, nós entendemos que olhando o imóvel, depois da vistoria, das fotografias que vocês fizeram, né, observando ali em loco o estado de conservação do imóvel, vocês encontraram que aquele estado de conservação está entre novo e regular.
Porém, no imóvel 2 que vocês constataram ali, olharam as fotos, né, do anúncio, enfim, vocês perceberam que o imóvel já está ali no estado de conservação mais regular, né, não está ali ainda nem em bom, nem em ótimo, né, nem imóvel novo, mas nem entre novo e regular, ele já vai ali para o regular. Então, vejam que do ladinho tem uma letrinha B para entre novo e regular e uma letra C para regular. Nós precisaremos descobrir também essas letrinhas aí, né, referente aos imóveis que nós estamos considerando como imóveis referenciais. Então, façam isso, né, essa análise de vocês se é bom, se é novo, se é regular, se é ruim o estado de conservação. Coloca a observaçãozinha de vocês ali por imóvel referencial 1, por imóvel referencial 2, para imóvel referencial 3, e daí vocês irão lá na tabela de classificação do estado de conservação do imóvel. Vejam que ali, ó, imóvel novo, ele tem a letra A correspondente. Imóvel entre novo e regular é letra B, e assim sucessivamente, até chegarmos ali para imóveis sem valor, a letrinha é a letra I, e ela não vai ser considerada, né, para efeito de cálculo, tanto é que nem tem a letra I na tabela. Vejam aqui, pessoal, que ficou muito claro agora nós descobrirmos qual era aquela informação que nos faltava para utilizarmos as fórmulas, né, onde estava escrito ali fator Ross-Heidke. Veja aqui, como que nós descobrimos, então, qual que é esse fator? Ora, primeira coisa, olhamos ali na linha de cima, né, para identificarmos a coluna, se o imóvel tem estado de conservação A, B, C, D, E, enfim, assim sucessivamente. Quando eu acho ali o estado de conservação do imóvel e o nosso R1 tinha um estado de conservação ali bom, né, entre novo e regular, ele é letra B. Então, eu só vou olhar os fatores que estiverem ali na coluna da letrinha B. Eu desconsidero todos os outros fatores. Então, só olho a letra B. Além disso, eu vou ver o quê? Qual que é a próxima informação para cruzar ali os dados e chegar no fator? Eu vou na idade em percentual de vida, que foi o cálculo que a gente fez anterior. Nós descobrimos que aquele imóvel que já tem 5 anos de construção, ele tem, na verdade, a idade percentual de 8. Então, olha lá, nós vamos na linha do 8 com a coluna do B e descobrimos que o fator Ross-Heidke, para usarmos na nossa fórmula, é o de 4,35. Copia o número exatamente do jeito que está, copia esse fator e coloca lá na fórmula de vocês. Aí, só fazer o cálculo e vocês terão ali os valores dos imóveis, né? Valorizados, ou desvalorizados, ou depreciados, né? Já com o fator de redução e terão ali, já aplicando o fator Ross-Heidke, esses valores homogeneizados. Homogeneizados por quê? Porque nós desconsideramos a superestimativa do anúncio e também nós ajustamos os imóveis para a mesma expectativa de vida, para o mesmo tempo de vida ou o mesmo consumo de vida útil, considerando ali aquelas informações objetivas, técnicas que nós falamos até agora. Então, muito tranquilo, descobriram ali o fator, né, e farão isso também com o imóvel referencial 2 e com o imóvel referencial 3. Se for trabalhar com quarto, quinto, enfim, só repetir os mesmos passos. O nosso imóvel referencial 2, ele não estava com o estado de conservação bom, né? Ele estava ali na letrinha C, estado regular de conservação. Então, a mesma coisa, vou lá na coluna C, olho qual que era a idade em percentual do imóvel e descubro o fator para colocar na fórmula ali do imóvel referencial 2 e assim sucessivamente. Olha a fórmula aí, a valor depreciado igual ao valor do imóvel menos o valor do imóvel vezes o fator, que vocês já descobriram como que nós chegamos a esse número, sobre 100, faz a continha ali, né? Dependendo se o imóvel precisar ser depreciado, faremos a primeira fórmula. Se o imóvel precisar ser valorizado, aplica a segunda fórmula. É só número e cálculo muito simples, vocês terão o valor do imóvel homogeneizado. É essa expressão que nós utilizaremos daqui em diante. Valor do imóvel homogeneizado, ele já passou por todas as etapas. Vamos aqui, ó lá. Qual que é a conclusão agora, né, dessa nossa conversa aqui, desses passos que nós fizemos?
Vejam vocês que o imóvel referencial 1, que tinha 5 anos de construção, mas na verdade a idade percentual dele eram 8 anos, nós temos ali a utilização do índice 4,35, que foi o que nós chegamos, né, considerando a coluna e a linha, e chegamos ali num valor de metro quadrado de 3.659,17. Vejam vocês anteriormente que esse imóvel de 200 metros quadrados, que estava anunciado por 700 mil reais, depois que nós fizemos o passo a passo ali, ele deixa de ter um metro quadrado de R$ 3.500 e passa a ter, depois da homogeneização, um metro quadrado de R$ 3.659,17. Ou seja, é um imóvel que foi valorizado. Aqui nós utilizamos a fórmula da valorização. Por quê? Porque considerando a idade dele com a idade do imóvel avaliando, nós entendemos que deveríamos usar a fórmula de valorização e não a fórmula de depreciação. Vejam o quanto fica ali diferente o preço do metro quadrado, né? Depois de aplicarmos as fórmulas, e assim que tem que ser, assim que tem que ser. Fizemos isso ali com o imóvel referencial 2, o mesmo procedimento, chegamos ao metro quadrado de 589,15. Igualmente fizemos ali com o imóvel referencial 3, 3.209,11 de metro quadrado, assim como fizemos com o 4. Então, considerando, se vocês utilizaram 3 imóveis referenciais, somam-se ali os 3 metros quadrados, divide por 3. Se vocês, como no nosso exemplo, consideraram 4 imóveis referenciais, somam os 4 metros quadrados e dividem por 4. No nosso exemplo, foi isso que aconteceu, chegamos ao metro quadrado de R$ 2.789,03. Então, o valor do metro quadrado homogeneizado é esse que nós vamos considerar para agora sim dar preço, dar valor para o nosso imóvel avaliando. O nosso imóvel avaliando, ele tem 250 metros quadrados. Agora ficou fácil. Se eu já sei que o metro quadrado homogeneizado para aquela região é de R$ 2.789,03, basta multiplicar. Se o meu imóvel tem 250 metros, multiplico 250 vezes o valor do metro, 2.789,03. Depois, né, dessa multiplicação, nós temos ali o valor do imóvel avaliando. Nós sabemos quanto que o mercado considera que aquele imóvel vale, quanto que o mercado enxerga de preço, de valor naquele imóvel avaliando. Vejam que em todas as etapas que nós passamos aqui, apenas agora que aparece ali o imóvel avaliando. Nós trabalhamos até agora em todos esses passos de adequação, de homogeneização, apenas em cima das informações dos imóveis referenciais. Então, é muito importante que vocês cuidem bem, né? Tratem desses imóveis referenciais, para que, de fato, eles reflitam referências boas, parâmetros, né, seguros para vocês cuidarem depois e darem preço ao imóvel avaliando. Então, pensem ali em imóveis na mesma região, no mesmo bairro, ou, né, ali em bairros mais próximos, mais ou menos ali com a mesma tipologia, com as mesmas condições, mesmo que vocês depois aplicarão as fórmulas para fazerem, né, esses equilíbrios, esses ajustes, pensem nisso, em buscarem imóveis referenciais que o bairro tenha a mesma estrutura, e aí vocês terão, né, um cálculo muito mais aproximado da realidade, um valor de metro quadrado homogeneizado muito mais útil para vocês colocarem ali ao final e fazerem o cálculo de vocês para o imóvel avaliando. Bom, pessoal, agora que nós já retomamos esse passo a passo, especificando ali a fórmula de adequação e a fórmula de homogeneização do metro quadrado dos imóveis referenciais, eu trouxe um case para vocês aplicarem todo esse entendimento que vocês consolidaram, né, com referência aqui à avaliação de imóveis. Vamos começar aqui com o imóvel de avaliação de imóvel rural, portanto, um imóvel localizado em área rural, e vamos resolver, né, esse caso aqui, descobrindo qual que é o preço, qual que é o valor exato, seguindo a metodologia que aprendemos até agora, que esse imóvel terá no mercado, qual o preço que esse imóvel terá no mercado.
A Fazenda Barreiro Dallas, São Paulo, é uma admirável propriedade no interior de São Paulo, muito bem organizada, com rotinas bem executadas e resultados positivos ao final do mês, mas nem sempre foi assim. No início da história dessa fazenda, seus proprietários tinham a cada dia um susto diferente. A recorrência de problemas criaram tanta apreensão e expectativas ruins aos proprietários que foram obrigados a buscar entender cada problema. Foi quando o casal Álvaro e Glória perceberam que a culpa era integralmente deles. Então, essa fazenda aqui, ela vem bem agora, ela é um imóvel rural produtivo, mas conforme o case contextualiza aqui pra gente, isso nem sempre foi assim. Eles experimentaram momentos que não foram tão interessantes, até que eles descobriram, né, se propuseram, na verdade, a descobrir qual que era o motivo, por que a fazenda ainda não estava caminhando bem naquele momento específico. Os proprietários, né, o Álvaro e a Glória, viram que os problemas graves não acontecem da noite para o dia. E então concluíram que estavam sendo negligentes na administração da fazenda, o que fez com que chegasse ao último estágio dos problemas, o caos total. Veja que eles afundaram ali, né, encontraram o fundo do poço para descobrirem ali, irem atrás das soluções dos problemas. Primeiro passo foi identificar aonde estava o problema. Para evitar a tragédia, o casal não teve outra alternativa senão recorrer a uma ajuda profissional para colocar a sua fazenda nos eixos. Então, eles contrataram o serviço de administração de fazendas da Resolve Tudo, administração de fazendas, que em 6 meses reverteu o quadro negativo da propriedade. O planejamento criado pela empresa administradora para a fazenda, de semana a semana, com a organização das rotinas da safra, identificação das prioridades da safra e das prioridades foi determinante para a sua guinada. Hoje a fazenda se tornou um império para o casal, que representa atualmente um superávit de 100% nas suas produções, ou seja, após a intervenção da administradora, a fazenda passou ali a lucrar 100%, né, em cima ali das suas atividades, 100% das produções. A análise e priorização para os grandes números, objetivos e metas semanais, mensais, trimestrais e anuais, fez com que o casal pudesse prever tudo aquilo que era esperado para o ano e assim eliminasse a recorrência dos mesmos problemas. Diante da experiência adquirida e da conquista realizada, o casal decidiu vender o imóvel para usar o lucro adquirido na construção de um novo império numa propriedade rural que tenha uma área ainda maior, possibilitando a colheita de safras mais rentáveis. Ou seja, eles descobriram ali o caminho das pedras e querem então vender essa fazenda que caminha muito bem, que está indo muito bem, produz e dá bastante lucro para alçar voos ainda maiores. Então, para isso, eles decidem contratar o seu serviço como corretor de imóveis. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar como que a gente precifica essa fazenda, como que nós vamos avaliar, qual que é o preço que nós vamos dar, qual que é o valor que daremos para essa fazenda super produtiva, uma fazenda em franco crescimento, né, para que eles tenham ali, a partir dessa venda, um capital na mão para investirem ali em outras propriedades e a ideia deles é claro, né, colocar ali mais lucro, enfim, e avançarem cada vez mais. Então, é um imóvel rural para venda, é a Fazenda Barreiro Dallas de São Paulo. Nós vamos considerar aqui como imóvel avaliando 300 mil metros quadrados, ok? Então, a metragem IA, a metragem do imóvel em avaliação, ou a metragem do imóvel, né, que está sendo avaliado, nós vamos considerar 300 mil metros quadrados. Então, vamos guardar essa informação que vocês viram ali no passo a passo, que a gente só usa lá no finalzinho, né, o imóvel avaliando.
Repassando aqui o passo a passo com vocês. Primeiro deles ali, solicitamos todas as documentações do imóvel, minimamente a matrícula do imóvel, né, a certidão de registro do imóvel. Se tiver escritura, planta, enfim, outras informações outros documentos, na verdade, que possam nos auxiliar, ótimo. Se não, pelo menos ali matrícula e no caso aqui o ITR, né, seria ali de bom tamanho que o solicitante dessa avaliação, o casal ali, Álvaro, né, nos fornecessem. 2, buscar imóveis referenciais, Então, quais os imóveis que temos ali naquela região, que são circundados ali pela mesma infraestrutura, que tenha mais ou menos ali os mesmos acessos, né, no entorno, que tenham, por exemplo, as mesmas dificuldades ou facilidades de localização para, por exemplo, acessarem a estrada, né, distância para o centro da cidade. Vamos buscar imóveis referenciais com características pelo menos parecidas com a do imóvel em avaliação ou do imóvel avaliando. Depois que nós buscamos esses imóveis referenciais, o R1, o R2 e o R3, nós vamos colocar ali, né? Onde nós achamos aquela fonte de informações, se foi anúncio, lembra se foi site, se foi imobiliária local, se foi, né, ali conversa dos moradores que disseram para vocês que tem ali alguém vendendo, coloca ali direitinho a referência e vamos, além, né, de colocarmos também do ladinho a metragem desses imóveis avaliando, imóveis referenciais. Então, além de colocarmos do lado, né, a metragem dos imóveis referenciais, vamos passar para o nosso passo, que é tirarmos 5% desses valores anunciados. Lembrem que se nós estivermos tratando de imóveis já vendidos, nós não aplicamos o fator redutor de 5%. Agora, se são imóveis de fato ali em anúncio, ainda em fase, né, de comercialização, retiramos 5% do imóvel, do preço do imóvel anunciado. Aí, qual que é o próximo passo agora? Já temos ali o preço, né, o valor sem os 5%. Agora vamos entender se esses imóveis referenciais, eles são mais velhos que o imóvel avaliando ou mais novo que o imóvel avaliando. E aí nós vamos utilizar as fórmulas de depreciação ou fórmulas de valorização, dependendo ali de cada cenário desses imóveis referenciais. Vamos lá. Trouxemos aqui, né, para representar aqui para vocês imóveis referenciais e daí vocês, né, buscarão de vocês. O primeiro ali, por exemplo, custa R$4.500.000, tem ali a metragem específica, a tipologia dele. Segundo imóvel tem o preço de R$2.500.000, também algumas informações sobre metragem. Não tem como nós seguirmos daqui para frente se nós não tivermos o preço do imóvel e a metragem. Vocês viram, né, que esses dados são essenciais para que nós consigamos ali aplicar as nossas fórmulas, né, e seguirmos ali o passo a passo das metodologias de cálculo. O último imóvel, só a título de exemplo, também R$1.300.000, tem ali a metragem, né, e mais informações ali também com referência à tipologia, quantidade de vagas, enfim. Vamos compilar essas informações agora, que estavam ali nas figurinhas, os valores, as metragens, vamos colocar ali na nossa tabela. O imóvel referencial 1 tem uma área de terreno X, ali 180.000 metros quadrados, valor de venda R$4.500.000, colocamos os menos, né, 5%, o fator redutor na negociação e chegamos ao preço de R$4.275.000, ou seja, o valor que nós vamos considerar não é o valor do anúncio, não será os R$4.500.000, e sim os R$4.500.000 menos 5%, né, menos lá os 225.000, chegando ao valor de mercado de R$4.275.000. Dividimos pelos 180 metros quadrados que tem aquele imóvel, chegamos ao valor de metro quadrado X ali, né, que virá ali na próxima coluna.
Além disso, devemos fazer o mesmo passo a passo com o imóvel referencial 2, aquele segundo anúncio, e o imóvel referencial 3. Olha lá, ver o metro quadrado, 121 metros quadrados para o 2, 144.400 para o imóvel 3. Vejam ali o valor do anúncio, aplica ali os menos 5%, o fator de redução, teremos ali o valor de mercado, que é o que nós vamos considerar para valorizar ou para depreciar, que é o nosso próximo passo. Vamos ver aqui, olha lá, o imóvel referencial 1, por exemplo, assim como o 2 e o 3, porque se tratam, né, de mesmo tipo, mesmo padrão de imóvel, se vocês forem ver ali naquela coluna, naquela tabela que nós vimos, a vida útil dos imóveis, como que os três se tratam da mesma espécie, a gente vai considerar ali, por exemplo, 60 anos para todos, porque são iguais, né, são da mesma categoria. E aí nós vamos fazer a conta da idade percentual do imóvel. Lembra, tem a fórmula, vê lá quanto tempo de construção que tem o imóvel, considera a expectativa de vida útil. Nós chegamos à conclusão que o imóvel referencial 1 tem idade percentual de 18% de vida útil. O imóvel referencial 2, mesma coisa. Vê o tempo de construção do imóvel 2, vê, ele considera os 60 anos, que é a expectativa de vida útil daquele imóvel, vamos chegar à resposta de 14 percentual ali, idade de 14 percentual, considerando a vida útil do imóvel. E o imóvel referencial 3, chegamos a 20, olha lá, chegamos ao número 20. Segundo passinho, vamos ver o estado de conservação dos imóveis. Lembra que a gente precisa definir agora se estamos na letra A, B ou C, lá da tabela de Rosheitg. Esses três aqui, olha lá, o que nos parece que eles têm o mesmo estado de conservação, que fica entre novo, né, e regular. Então, letra B vai na tabela de Rosheitg, né? Então, na letrinha B, na coluna B, considerando linha 18 para o primeiro imóvel, linha 14 para o segundo imóvel e linha 20 para o terceiro imóvel. Sempre na coluna B, vocês identificarão os três fatores para colocarem na fórmula de vocês. Coloca o fator na fórmula, descobre o valor do metro quadrado, se deprecia ou se valoriza, né? Vai usar uma fórmula ou outra. Faz o finalzinho ali da conta, vocês terão o valor dos imóveis homogeneizados. Agora é só nós dividirmos esse valor do imóvel por cada metro quadrado do imóvel referencial 1, do imóvel referencial 2, do imóvel referencial 3, somamos os 3 metros quadrados, os 3 valores de metro quadrado, dividimos por 3, teremos o valor do metro quadrado médio para aquela região, para aquele tipo de imóvel, para aquele padrão de construção, para aquele estado de conservação, para aquelas idades consideradas, né? Chegamos aqui no nosso exemplo que nós temos ali, considerando então, né, o valor dos imóveis depois do fator de redução, chegamos ao valor de metro quadrado de R$ 23,75 para o primeiro, de R$ 19,63 para o segundo e de R$ 8,55 para o terceiro. Olha lá, somamos os três padrões, né, as três referências, chegamos a um total de R$ 51,93 para os três, ou seja, 17,31 como valor médio, né? Média entre as três referências que nós usamos. Então, agora nós descobrimos ali o valor do metro quadrado, 17,31. Voltamos ao nosso imóvel avaliando, a nossa fazenda Dallas, que tinha 300 mil metros quadrados. Ou seja, multiplicaremos 300 mil metros quadrados vezes o valor do metro quadrado, que é 17,31. Então, chegamos muito facilmente aqui ao valor da fazenda, né? Avaliamos a fazenda em R$ 5.193.073,00. Chegamos ali ao valor do nosso imóvel avaliando. Então, o casal Álvaro e Glória conseguem pedir, sabem, né, que o imóvel deles tem no mercado exatamente esses R$ 5.193.073 de preço avaliado depois, né, do passo a passo bem executado de vocês que aplicaram toda a nossa metodologia. Pessoal, agora eu vou deixar uns exercícios para vocês resolverem e
quero que vocês se esforcem para responder da melhor forma. Vamos ver como ficaram as respostas? No primeiro caso, nós temos ali o fator de redução igual a 5%. Então, tiramos sempre 5% sobre os valores anunciados, exceto no caso de imóvel já vendido. E o segundo, método comparativo de dados de mercado. Não existem essas outras metodologias que constam ali nas alternativas de vocês. Apenas e tão somente o método comparativo de dados de mercado. Bons estudos, obrigada!